Agora, Irialdi, 88 anos não se faz de uma hora para outra, né? E mais cedo ou mais tarde a coisa vai avançando e tal. Como é que você vê o futuro? Eu estou te perguntando isso porque eu estava me lembrando agora de uma conversa da Zerca original, da velha Zerca. A Zerca nossa, a Celine, era bisneta, né, da Zerca original. E quando a velha Zerca completou 80 anos, não sei se você conhece essa história, provavelmente você já conhece, mas só para quem está ouvindo a gente, a mãe da Zerca nova, que estava completando 18 anos, perguntou para a velha Zerca, afinal, avó, o que é o tempo? Como é que a senhora vê o tempo? Aí ela disse o seguinte, bom, o tempo é o seguinte, você, deixa eu ver se eu consigo aqui, você entra por aquela porta, dá uma volta aqui nesse quarto e sai por aquela. Tá? Certo. Muito bem. Então, claro, isso era a história da velha Zerca. Agora você, quando você olha o tempo, olha o futuro, o que é que você tem a dizer a respeito disso tudo? Olha, eu acho assim, né, que apesar do psicodrama mostrar para a gente que o importante é o momento presente, né, é o aqui e agora, né, a gente não pode esquecer das coisas boas, das coisas importantes que a gente já viveu. A gente tem que acompanhar. Mesmo com 88 anos, eu procuro acompanhar o que está acontecendo, aprender com os jovens, me informar com os jovens também, né? E passar coisas que eu acho que possam ajudar a essa juventude que está ficando, na minha visão, por conta da tecnologia, muito preguiçosa, sem querer, sem curiosidade, sem motivação, né? E eu acho que isso tem que ser já trabalhado em casa, na família, continuado na formação, né, escolar, e está sempre aprendendo. Porque se a gente não estiver acompanhando, a gente não entende, a gente não colabora e a gente não aprende. Que eu acho que é muito importante a gente passar essas histórias, o que a gente vive, ouvir a juventude, né? Procurar mostrar e manter a juventude dentro da gente. Porque se a gente não tiver juventude, a gente não acompanha. A gente não acompanha. E assim, eu não gosto quando falam mal dos adolescentes, que são aborrecentes, porque para mim não são, sabe? Eu me dou muito bem com os jovens, né? E procuro também incentivá-los nos esportes, nas participações, em começar a procurar já o que gostaria de fazer e de ser, né? E quando eu trabalhei muito também com grupos de jovens, vestibulandos, né? E eu acho assim que o vestibular devia também desenvolver mais essa curiosidade, essa motivação, e não só a escolha pela evolução econômica, pela evolução da vaidade, né, de aparecer, de celebridade, sabe, porque não é isto
que vai dar a felicidade, a paz, o sossego para quem não tiver oportunidade. Né? Então, eu acho que a gente precisa ver qual é o caminho da gente, o que é bom. Né? E outra também, não são só os jovens, não. As famílias, muitas vezes, não dão o apoio e a necessidade que eles precisam para o futuro. Para ser mãe, para ser pai, sabe? Hoje as coisas acontecem de repente, né? Então, depois vão precisar de ajuda, vão precisar, sabe, da colaboração, e aí acaba ficando num vale de um desencontro, né? Então, eu ainda acho importante a família se reunir, conversar, sem celular na mão, trocar, né? E muitas vezes, veja, os jovens, eles não estão aprendendo nada, eles estão só vendo coisas daquele celular, na internet, né? E não estão procurando aprender o significado da vida, pessoas que viveram, que tiveram uma história bonita, né? Mesmo na família. Né? Eu acabei de escrever a biografia do meu pai para passar para os meus netos, e agora eu vou começar a escrever a biografia da minha mãe. Se bem que eu já escrevi alguma coisa sobre ela, porque quando ela fez 80 anos, ela era colecionadora e era cozinheira também, apesar dela ser professora. E ler muito, era uma leitora assídua. Então, o prefácio do livro dela, o meu irmão escreveu e eu também. Né? Mas agora eu vou contar a história maior da família, dos meus avós maternos, dos meus tios e tudo mais, porque eles não sabem. Eles estão aqui em São Paulo, a minha família toda é em Curitiba. E mesmo os de Curitiba não sabiam muita coisa das origens da família. Né? E por que eu estou conseguindo fazer isso? Porque eu sempre me interessei, eu tenho coisas assim, recortes, histórias, convites, cartões, que favorecem a escrita, para poder estar resgatando toda a história. Né? Certo. Agora, e em que medida o psicodrama continua na tua vida? Olha, primeiro que eu acho assim que uma coisa que eu aprendi muito com o psicodrama é a definição de papéis, sabe? Então, eu acho assim, quando é para brincar, a gente brinca, quando é para falar sério, a gente fala sério, quando a gente tem que ajudar, a gente ajuda, e não criticar sem conhecimento, porque isto pode realmente prejudicar gravemente uma pessoa que muitas vezes tem um potencial que está ali ainda para ser desenvolvido. Né? Então, eu acho que isso... Eu ajudei muitos jovens no curso de psicodrama que eram considerados para serem dispensados. E eu me propunha a ajudar esses jovens. Como assim? Eles achavam, fulano não... Porque no começo, né, do psicodrama, tinha seleção, porque era muita procura, era uma coisa nova, né? Então tinha seleção, quem era espontâneo, criativo, quem sabia adequado, e não tem problema nenhum e tal, entrava. Quem não tinha essas qualidades não podia cursar, e a gente orientava para fazer, às vezes, grupos, fazer alguma coisa para poder se desenvolver e voltar. Às vezes até no SEDES a gente montava esses grupos. E agora não é mais assim. Quem quer fazer o curso, o que acha que gostaria, o que daria, se inscreve, né?
e vai e começa a fazer a formação, né? Só que muitas vezes não entende, desvia e tudo mais. Por quê? Porque às vezes são pessoas que vêm de uma família muito simples, que não teve condições de desenvolver mais conhecimento, mais espontaneidade e tudo mais. Mas se é um pedagogo, se é um psicólogo, se é um empresário, né, na área sócio, então se é um psicoterapeuta de outra linha e tudo mais, a gente, como psicodramatista, tem que desenvolver o que eles precisam para poder dar continuidade ao seu trabalho. E depois acontece como essa frase que a minha avó usava, muitas frases, eu acho que eu herdei isso, né? Que eu sempre dizia, me dá fulano que é um abacaxi, eu vou fazer uma sobremesa gostosa. Né? Certo. E eu tenho muito orgulho de pessoas maravilhosas que eu acabei resgatando, sabe? Mas isso eu faço porque é por eles, claro, mas é mais por mim, isso me faz bem, sabe? É o que me faz bem. Certo. Né? Às vezes até eu exagero. Tá certo. Então tá, então vamos terminar, deixa eu sair daqui. Espera aí, eu vou sair pela janela. Tá, quer então, que eu saia daqui? Não precisa não. Eu vou só aproximar a câmera e saio pela janela e pronto. Pronto, Erialdi, olha, muito obrigado. A gente tem que terminar de alguma maneira.